Ok, aqui, isso, já coloquei aqui. Então, oi pessoal, tudo bem? Esse oi a gente já deu para cada um, mas como fica gravado, então eu estou repetindo aqui. E estamos começando então a nossa jornada de hoje no esclarecimento de termos. E para isso, como sempre, eu faço aquele minuto de entrega, de aquietação, de internalizar por um instante os nossos pensamentos, aquietá-los e colocar a nossa mente à disposição do Espírito Santo, porque é dele que nós queremos agora ouvir a sua mensagem, o seu verbo. Ele está no controle e ele revela a nós aquilo que estamos prontos. Então, declarando a nossa intenção, isso faz muita diferença no entendimento do curso. A cada vez que a gente vai estudar ou vai fazer uma lição, se a gente faz com a real intenção, ou seja, com essa entrega do Espírito Santo, a compreensão, a internalização é outra. Porque o que conta não é exatamente as coisas teóricas que nós vamos aprendendo aqui. O que conta é a nossa vontade. E nós estamos demonstrando que a nossa vontade é aprender do sistema do Espírito Santo. Então, isso que a nossa oração, a nossa entrega faz. Então, com este reconhecimento, nós estamos prontos para terminarmos hoje o esclarecimento de termos. E para isso nós temos o sexto e último tópico, que é sobre o Espírito Santo. Aqui, então, nós vamos ver o que Jesus nos tem a dizer sobre o Espírito Santo. Que o curso também tem uma ideia um pouquinho diferente do Espírito Santo, ele usa o mesmo termo, mas da nomenclatura cristã. A cristã tem como a terceira parte, né, da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas limitam o Filho só a Jesus e o Espírito Santo como algo separado. E Jesus, então, ele tem uma compreensão mais ampla, mais aberta. Vamos seguir, então, aqui a nossa didática de leitura e compreensão. Então, começando aqui no 1, Jesus é a manifestação do Espírito Santo, a quem ele chamou à terra, depois que ascendeu aos céus, ou veio a ser completamente identificado com o Cristo, o Filho de Deus, tal como ele o criou. Então, isso aqui chega a ser bíblico também. O que é Jesus? Ele chamou ao Espírito Santo quando ele ascendeu ao céu. Vamos traduzir isso aqui um pouco em termos aqui da compreensão do curso. Quando Jesus, ele que foi o primeiro a se identificar totalmente com o Espírito Santo, ou seja, quando ele largou da sua crença no ego, o que aconteceu? Ele se identificou 100% com o Espírito Santo, mas quando ele fez isso por toda a filiação, porque ele não poderia existir Jesus separado. Se ele existisse separado, não teria se iluminado, não teria voltado à consciência da unicidade. Então, quando ele voltou à consciência da unicidade, ele fez isso por todos nós. Nós estávamos juntos nisso. E o benefício que isso trouxe a nós agora? A mensagem que ele ouvia do Espírito Santo, como nós estávamos juntos, agora está aberta para nós também. Então, o Espírito Santo, ele sempre esteve aqui, mas antes que a primeira parte da filiação separada o escutasse, ele não era audível. Então, ele estava presente, mas ele não podia, nós não conseguíamos escutar diretamente. Então, esse é o papel de Jesus. Por isso que Jesus é a manifestação do Espírito Santo,
porque ele é um com o Espírito Santo. A parte visível, espírito não tem forma, mas o Espírito precisou de uma forma para se manifestar a nós. Então ele se utilizou de Jesus. Então ele é a manifestação do Espírito Santo. E Jesus chamou por ele, Jesus se permitiu, Jesus fez esse papel especial de ser o primeiro e de, através dele, então, permitir que o Espírito Santo seja ouvido em toda a filiação, separada, em todos nós que acreditamos que estamos separados. Então, continuando, o Espírito Santo, sendo uma criação do único Criador, criando como ele e a sua semelhança ou Espírito, é eterno e nunca mudou. Então, é a característica de toda a criação de Deus. Assim como a filiação, Deus se estendeu. Ao criar o seu Filho, ele se estendeu. Então, o Filho faz parte de Deus, o Espírito dele também faz parte dele, que é o Espírito Santo. Então, ele é eterno e nunca foi criado, assim como nós. Isso aqui se refere ao nível 1, aquele Deus é e nada mais existe. Então, nesse Deus é está a filiação, que é o Cristo, que é o Filho, e é todo ele também parte do Espírito. O Espírito Santo, falando dele especificamente, ele foi chamado a descer à terra no sentido de que naquele momento veio a ser possível aceitá-lo e ouvir a sua voz. Isso é o que eu já tinha explicado. Então, por meio de um canal aberto pela primeira parte da filiação, que se uniu a ele totalmente, Jesus deixou, esse canal que Jesus abriu, ele deixou aberto para nós. Então, isso significa ele foi chamado a descer à terra. A sua voz é a voz por Deus e, portanto, tomou forma. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, mas tomou forma para entrar em comunicação conosco. Essa forma não é a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo, seu Filho real, que é parte dele. Então, conhecer mesmo ao Espírito Santo só quem está na integridade já de volta ao conhecimento de que é uno com Deus. Mas mesmo assim nós podemos ouvir a mensagem do Espírito Santo que nos chama a despertar, a voltar a nossa consciência ao nosso ser real. Isso o Espírito Santo faz. Então, continuando aqui, ao longo do curso, o Espírito Santo é descrito como aquele que nos dá a resposta para a separação e traz para nós o plano da expiação, estabelecendo nele o nosso papel em particular e nos mostrando exatamente qual ele é. Então, assim, é função do Espírito Santo nos despertar ou nos levar de volta. Então, se nós queremos despertar para o nosso ser, nós precisamos nos voltar a unir ao Espírito Santo, porque ele ainda sabe como retornar. Se não fosse por ele, a nossa consciência separada jamais poderia voltar, porque ela esqueceu do caminho. Podemos dizer assim, o Espírito Santo é aquele que ainda lembra do caminho. Ele nos acompanhou na ilusão, na ideia de queda. Então, ele lembra como retornar. A nossa consciência não lembra. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que o plano de expiação, então, é do Espírito Santo. E ele sabe como trazer cada um de volta. Por isso que diz aqui que ele tem um papel em particular para cada um de nós. E mais aqui, o Espírito Santo, ele estabeleceu Jesus como o líder na realização do seu plano, já que foi o primeiro a cumprir a própria parte com perfeição. Então, existe um plano de volta, que é do Espírito Santo, vamos chamar assim. Mas Jesus foi o primeiro a completar esse plano. E por isso, Jesus tem um papel
especial dentro do plano. Qual que é o papel especial de Jesus? Além de nos ajudar. Com o que Ele está nos ensinando, nós estamos encurtando o tempo normal que nós levaríamos para despertar. Lembrem-se que o curso fala sempre que o sonho, no instante que ele se deu, ele já se completou, tudo já aconteceu. Nós estamos revivendo mentalmente o instante de separação. Então, o que Jesus faz agora? Com o plano especial de Jesus, que ele ficou encarregado. Ele encurta esse nosso tempo. Através do perdão, ele faz com que aquilo que, como Jesus diz lá no texto, nós levamos um tempo quase que infinito para chegar até aqui. E levaríamos outro tanto de tempo para despertar. E agora, o que nós temos de prático na mão? Encurtar esse tempo. Cada perdão nosso encurta esse tempo, porque nós só estamos revivendo mentalmente o instante da separação. E aquilo que é perdoado não precisa mais ser revivido, porque desaparece. Se desaparece, encurta. Então, Jesus, junto com o Espírito Santo, tem esse papel especial. Então, o Espírito Santo deu esse papel, vamos dizer assim, em palavras humanas, deu esse papel para Jesus de estabelecer um currículo especial de encurtar o tempo, porque ele cumpriu por primeiro a totalidade do plano de expiação. Então, seguindo aqui, todo o poder no céu e na terra é, portanto, dado a ele, dado a Jesus, e ele vai compartilhá-lo contigo quando tiveres completado a tua. Então, Jesus tem agora todo o poder do céu e da terra. Então, o Espírito Santo está junto com ele. E no momento que nós aceitarmos a Jesus, ou ao Espírito Santo, o próprio papel de Jesus, ele o compartilha conosco. Esse despertar que ele teve, ele compartilha conosco. O princípio da expiação foi dado ao Espírito Santo muito antes de Jesus colocá-lo em movimento. Então, naquele instante, naquela diminuta e louca ideia onde tudo aconteceu, o princípio da expiação foi dado ao Espírito Santo. O que é o princípio da expiação? É a ideia de que é impossível nós nos separarmos de Deus. Então, a queda é impossível, nós nunca separamos de Deus. Então, esse princípio do Espírito Santo sempre esteve ativo, sempre esteve com o Espírito Santo. Mas ele só foi colocado em movimento, ou se tornou uma coisa prática para nós, no momento que Jesus o ativou. Ou foi Jesus porque foi o primeiro. Se fosse sido João ou Pedro primeiro, teria sido esse. Porque, como eu disse, quem faz, faz por todos. O Espírito Santo é descrito como o elo de comunicação que resta entre Deus e seus filhos separados. Então, ele é o intermediário. Né? Os filhos separados, na realidade, não existem, mas nós acreditamos que existem. Então, o Espírito Santo, ele é o elo de comunicação, a linha que está grudada tanto naquele ser que se acha separado, quanto ainda em Deus. Ele faz essa conexão. De modo, o Espírito Santo, ele, a cumprir uma função especial, o Espírito Santo assumiu uma função dupla. Ele conhece porque é parte de Deus. Então, ele tem todo o conhecimento do céu. Ele percebe porque foi enviado para salvar a humanidade. Então, ele conhece como o céu, mas ele também percebe o que nós percebemos. Ele sabe se colocar no nosso lugar. Não que ele acredite na separação, mas ele sabe que nós acreditamos. Porque Deus, como a gente vê na metafísica, Deus não sabe do conteúdo do sonho, ele sabe que o filho está sonhando. Mas o elo de ligação que ainda une o conteúdo do sonho, do sonhador,
e tira o sonhador do conteúdo do sonho para Deus é o Espírito Santo. Então, ele é o grande princípio da correção, o portador da verdadeira percepção, o poder inerente da visão de Cristo. Ele é a luz na qual o mundo perdoado é percebido, na qual apenas a face de Cristo é vista. Lembrando que o que é a face de Cristo? É ver a santidade que está por detrás do sonhador. O mundo aqui é o efeito do sonho, mas está esse sonho, então, está sendo sonhado por um Filho Santo de Deus. E o Espírito Santo é aquele que enxerga esse Filho Santo de Deus, através de cada figura do sonho, através de tudo que aparentemente tem vida aqui no sonho, o Espírito Santo vê a face de Cristo. Ele vê o que ainda é de Deus, o que ainda está, o que é real desse sonho. Ele vê o amor dentro desse sonho. O que é amor? Porque Deus é amor. Então, o Espírito Santo, ele vê isso. Ele vê a face de Cristo. Ele nunca esquece o Criador, nem a sua criação. Então, não tem como ele esquecer de Deus, porque ele ainda é parte de Deus. Ele tem o conhecimento de Deus. Então, ele não se esquece de Deus. E nem a sua criação, nem de nós, nem do Filho. Ele nunca esquece o Filho de Deus. Ele nunca te esquece. E ele traz o amor do teu Pai a ti em um brilho eterno que nunca será obliterado, porque lá Deus o colocou. Então, a nossa incapacidade de nós nos esquecermos de Deus, apesar da consciência não estar ciente disso, é pelo fato da existência do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na parte da tua mente, que é parte da mente de Cristo. Então, lembrando agora no nível 2. Nível 1, só Deus existe, e Deus existe em unicidade completa com o Filho e o Espírito Santo. Na parte 2, mente unificada separada, que tem a parte da mente que é do ego e a do Espírito Santo. A mente errada, mente certa. Então, o Espírito Santo habita a parte da mente de Cristo. Então, aquela parte da mente que é reflexo da mente de Deus. Ele representa o teu ser e o teu Criador, que são um. Então, o teu ser está aqui em S maiúsculo. Por quê? Porque está falando do meu ser real. Aquele que Deus criou, aquele que é eterno. O Espírito Santo representa esse e representa Deus. Ele fala por Deus e também por ti, estando unido a ambos. Então, ele é ambos, não tem como... No Espírito Santo não aconteceu a ruptura que nós acreditamos que aconteceu entre pai e filho. E, portanto, é ele que prova que ambos são um só. Então, o Espírito Santo é a prova cabal que o Pai e o Filho são um só. Que a separação não aconteceu, porque ainda está dentro de nós o mesmo Espírito Santo que está em Deus. Então, esta é a prova cabal da expiação, que diz que a separação é impossível. Ele parece ser uma voz, pois nesta forma ele te fala do verbo de Deus. Então, por que ele parece uma voz? Não é uma voz física, que nem Ellen, que escreveu o livro, não é uma voz física que ela ouvia. Ela ouvia sem voz, mas ouvia as palavras. É como quando nós pensamos, nós, na verdade, usamos palavras para pensar. Porque as palavras são um símbolo daquilo que nós entendemos. Então, o Espírito Santo parece uma voz, parece que ele se utiliza de palavras para nos trazer de volta a Deus. Mas isso é assim porque é dessa forma que nós compreendemos, enquanto estamos aqui aprisionados no sonho. Em Deus não existe palavras, não existe aprender, existe só uma experiência de amor. Mas até para falar experiência de amor, usei de 3 palavras. Então, o Espírito Santo também precisa fazer isso pela nossa compreensão. Então, não é literal,
mas é a forma como nós compreendemos. Então, ele parece ser um guia que te conduz através de uma terra distante, pois necessitas dessa forma de ajuda. Então, por isso que nós podemos entregar tudo aqui ao Espírito Santo, não que a gente necessite realmente de um guia, mas na nossa experiência, nós precisamos de ajuda. E essa ajuda, ela precisa vir de alguém que vá à nossa frente nos guiando. Então, o Espírito Santo faz esse papel. Apesar de ele saber que nosso ser verdadeiro é um com ele, então não haveria como guiar. Mas como nossa consciência não acredita nisso e acredita num ser separado, o Espírito Santo faz agora esse duplo papel, faz esse papel de guia. Então, ele parece ser tudo aquilo que preenche as necessidades que pensas ter. Então, tudo aquilo que nós realmente pensamos que precisamos aqui no sonho, o Espírito Santo dá. Mas ele não se engana quando tu percebes o teu ser aprisionado por necessidades que não tens. Aqui está um grande segredo quando a gente acha que nossas orações não são atendidas. O Espírito Santo, ele não é ludibriado pela nossa mente errada, que tem 1000 exigências. Ele não se engana com elas. Ele não se engana quando nós estamos identificados com o ego e vamos a ele implorando milhões de favores que o ego quer para si. O Espírito Santo sabe que nós precisamos da proteção disso e não disso. E então essa confusão o Espírito Santo não tem. E ele dá para nós exatamente o que o nosso ser precisa para despertar. E não aquilo que o ego usaria para nos aprisionar. Como ele segue aqui, ó, é delas que ele quer libertar-te. Então, aquilo que nos aprisiona, por mais que a gente ache que é exatamente disso que eu preciso, porque o ego me diz isso, é disso que o Espírito Santo quer me libertar. É delas que ele quer proteger-te para que estejas a salvo. Então, o Espírito Santo tem um papel que vai além da nossa compreensão. Nós nem podemos pedir, nós nem saberíamos o que pedir ao Espírito Santo, mas ele sabe exatamente do que nós precisamos. Então, chegar a ele e declarar: Espírito Santo, eu não sei do que eu necessito, mas eu quero o retorno, eu quero a paz, eu quero voltar a conhecer o meu ser, é uma oração que é muito mais sincera do que eu fazer uma lista do que eu preciso. Tu és a sua manifestação nesse mundo. Então, como que eu posso ser a manifestação do Espírito Santo nesse mundo? Cada vez que eu me uno na mente certa, cada vez que eu recorro ao Espírito Santo, que eu me libero por um instante do meu ser separado aqui e busco o Espírito Santo, ele não fala só para mim. Ele fala sempre para a filiação toda. E assim eu me torno, e você se torna, como Jesus se tornou, a manifestação do Espírito Santo aqui na Terra. Sem essa contribuição, ou sem alguém permitir que seja essa manifestação, o Espírito Santo não poderia chegar às pessoas. Então, ele ainda precisa da nossa mente. Ele precisa de nós. Assim como Jesus precisa de nós para se tornar íntegro, nós precisamos do Espírito Santo e ele precisa de nós. Teu irmão te chama para que sejas a sua voz junto com ele. Então, se o Espírito Santo, se eu sou a manifestação dele para as outras pessoas, são as outras pessoas que são a manifestação dele para mim. Porque o Espírito Santo não conhece ruptura, ele não conhece separação. Se ele chegasse a mim, de mim, eu poderia interpretar isso que ele está separado do irmão. Então, para mim, o Espírito Santo está no irmão, que pode ser o irmão
aquele que me afronta, ou Jesus, ou toda e qualquer pessoa, ou ser vivo. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta através disso. Sozinho, então o irmão sozinho, ele não pode ser o ajudante o Espírito Santo, sozinho, ele não pode ser o ajudante do Filho de Deus, porque sozinho ele não tem função. Mas junto contigo, ele é o brilhante Salvador do mundo, cujo papel nessa redenção tu completaste. Como é que eu já completei o papel da redenção? Lembra-se, Jesus foi o primeiro e nós estávamos todos juntos. Então, o nosso papel já está completo na redenção. Mas nós, sozinhos, não podemos aceitar isso, e nem o irmão. Mas na aceitação de que nós ainda somos uma mente, um ser, um espírito, nós nos tornamos íntegros, nós nos tornamos, então, os portadores da salvação do mundo. Aqui, na verdade, ele está falando do irmão. Okay? O irmão sozinho, ele não é ninguém. Nós sozinhos não somos ninguém. Mas juntos nesse reconhecimento, nós nos tornamos o Filho de Deus. Como ele continua aqui. Ele dá graças, o irmão dá graças a Deus, dá graças a ti, assim como a ele, pois te ergueste com ele quando ele começou a salvar o mundo. Então, o Espírito Santo dá graças a ti, assim como a ele, assim como a meu irmão. O Espírito Santo, ele não vê separação. Quando ele dá graças, ele não dá graças só a Jesus. Se ele dá a Jesus, ele dá a todos nós. Se ele dá a mim, ele dá ao meu irmão. Se ele dá ao irmão, ele dá por mim. Porque todos nós estávamos juntos nessa ideia de salvação. E estarás com ele, com o irmão, quando o tempo tiver chegado ao fim e não permanecer nenhum vestígio dos sonhos de rancor, nos quais danças ao som da esparsa melodia da morte. Então, quando nós nos lembrarmos de quem nós somos, não sobrará nenhuma lembrança do sonho de dor desse mundo. Como a gente já falou outras vezes, o Espírito Santo tem a função de garimpar tudo o que é extensão de amor aqui no mundo. Então, o que é bom, o que é amoroso, nós levaremos conosco, que será transformado em criação. Mas o que é morte, o que é dor, o que é sofrimento, será esquecido para sempre e, como nunca existiu, será totalmente deletado. Pois no lugar dela, o hino de Deus é ouvido por pouco tempo. Então, aqui no mundo real, no sonho feliz, no lugar da dor, será ouvido um hino de louvor a Deus. E então a voz terá desaparecido para não mais tomar forma, porém para regressar à eterna ausência de forma de Deus. Então, isso é a completeza da função do Espírito Santo. Quando não houver mais mundo, ou quando não houver o que jamais houve, que é o mundo, quando isso acabar na mente do filho que se acreditou separado de Deus, no momento que o último pensamento retornar, o Espírito Santo não terá mais voz, não terá mais essa função dupla, essa função de entender o personagem dentro de um sonho, porque não haverá mais sonho. E aí ele regressará à eterna ausência da forma de Deus. Assim como o Filho também, assim como nós, como Filho de Deus, retornaremos. Então, com isso nós completamos a parte do Espírito Santo. Nós temos um tempinho aqui ainda que nós podemos passar o epílogo, porque isso aqui é tão elevado, gente, é tão a fase final do perdão, que nós podemos então ver também como que Jesus conclui o livro do Manual dos Professores, porque é uma extensão que abraça essa parte do Espírito Santo.
Então, por isso que nós vamos fazer hoje. Então, não foge do tema elevado que nós estamos estudando hoje. Então, como ele diz, ó, nós concluímos aqui na parte do Espírito Santo com o retorno do Espírito Santo. E agora no epílogo ele continua. Não te esqueças de que uma vez iniciada essa jornada, o fim é certo. Então, falando do retorno do Espírito Santo, Jesus está afirmando que o fim é certo. A dúvida ao longo do caminho vai e vem e vai para vir de novo. Agora é nós aqui, né? Entre certezas, a dúvida vai e vem, e dá um instante de certeza e volta a dúvida de novo. E, no entanto, o fim é certo. Ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou que fizesse. Quando esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com o seu verbo no teu coração. Então, quando bater uma dúvida, gente, quando dá aquele momento de fraqueza, quando a gente, esqueceu, né? Tá tão envolvido no ego que a dor tomou conta, como ele diz, lembra-te com quem caminhas. Lembra-te que o Espírito Santo está dentro de ti, tu não está sozinho. Deus está contigo, o Espírito Santo está contigo. Quem poderia se desesperar quando tem uma esperança como essa? E botou a esperança em letra maiúscula. Então, se nós nos lembrarmos por um instante do Espírito Santo, de fato, real, que Ele está no comando do nosso pensamento, se isso for verdadeiro para nós, não há como perder a esperança. Ilusões de desespero podem parecer vir, mas aprende como não te deixares enganar por elas. Atrás de cada uma delas está a realidade e está Deus. Então, ainda dentro do sonho aqui, nós vamos ter percalços, nós vamos ter momentos de dúvidas, momentos de dor, mas nós já não precisamos mais acreditar nelas totalmente como o ego tinha apresentado. E isso faz uma enorme diferença. Por que esperarias por isso e o trocarias por ilusões? Né? Por que trocarias a realidade de Deus por ilusões, quando seu amor está apenas um instante a mais na estrada, onde todas as ilusões chegam ao fim? Aqui é um chamado de Jesus para despertarmos com Ele. Por que atrasar o nosso despertar se a nossa felicidade, a nossa segurança, o nosso ser está em Deus? O fim é certo e garantido por Deus. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui não é uma ameaça. É a feliz promessa de que todos voltarão a Deus. Então estou deixando alguma coisa para trás aqui no mundo. Se eu estou deixando para trás e isso me pesa, então eu amo isso. Se eu amo, se é amor, vai voltar comigo. Então não há sacrifício. Essa volta de tudo é garantido por Deus. Quem fica diante de uma imagem sem vida, quando a um passo de distância, o Santo dos Santos abre uma porta antiga que conduz para além do mundo? Então, uma imagem sem vida são os corpos, as partes físicas. Quem se perderia nisso quando o ser real, o ser de vida está diante de Deus, em santidade, para sempre protegido e em tudo preenchido de Deus? Tu és um estranho aqui. E, gente, isso é maravilhoso nós descobrirmos que nós somos estranhos aqui no mundo do ego. Isso não é o nosso lar. Essa é a melhor boa nova que nós podemos ter. Então, aqui no mundo da forma da separação, da ilusão de sermos seres separados, aqui nós somos estranhos. Mas pertences a Ele, a Deus, né? Que te ama como ama a si mesmo. Então, nós ainda somos parte de Deus. Basta pedir a minha ajuda para rolar a pedra para longe, e isso é feito de acordo com a sua vontade. O que é rolar a pedra para longe? Um simbolismo do ressuscitar.
Então Jesus saiu da tumba, rolou a pedra para longe. Nós podemos ressuscitar e vamos também ressuscitar, e Jesus nos ajuda nisso. E isso é a vontade de Deus. Nós já começamos a jornada. Isso é outra coisa maravilhosa que Jesus nos diz. A jornada já iniciou. Há muito tempo, o fim estava escrito nas estrelas e firmado nos céus, como um raio brilhante que o manteve a salvo na eternidade, assim como ao longo de todo o tempo. Aqui a parte poética de Jesus se faz aparecer. Então, quando ele diz há muito tempo nas estrelas, claro que é metafórico, há muito tempo na eternidade. Como tudo já aconteceu, isso é mais certo que o céu, a ideia de céu, que as estrelas, que o fim é certo. Nós vamos retornar à nossa consciência de quem que nós somos. E, então, nós somos ainda guardados no céu, sem que nada tenha sido mudado, sem que nada esteja sendo mudado e para todo sempre imutável. Tal é nosso estado do céu. Passado, presente e futuro não existe. Nós estamos na eternidade, tal como Deus nos criou. Não tenhas medo. Apenas começamos de novo uma antiga jornada, já há muito iniciada, mas que parece nova. Começamos de novo por uma estrada na qual já viajamos antes e de qual nós perdemos por pouco tempo. Então, isso aqui eu imagino quando Jesus estava escrevendo isso a Ellen. Ellen teve já em outras vidas um encontro pessoal com Jesus, só que nós estamos aqui ouvindo a mesma mensagem dele. Então isso me faz pensar que tem, além do metafórico, tem muito de literal aqui. Nós já iniciamos em outras vidas a jornada com Jesus, por isso que nós pertencemos a ele. É o papel dele ser o nosso guia aqui. E nós estamos apenas retornando nesta vida agora, nesse momento, essa jornada. Por isso que isso aqui caiu para nós. Como diz, não existe acaso. Então, por isso que nós estamos aqui, neste caminho com Jesus. E agora tentamos de novo, como diz Jesus. Nosso novo começo tem a certeza que faltava o nosso percurso até agora. Os próprios discípulos, eles não se iluminaram na época de Jesus, mas eles, em segundo lugar, eles estão se iluminando agora. Por que agora? Porque agora eles estão prontos a aprender, a ter essa certeza. A mente deles já não está mais amedrontada. E nós não sabemos quem que nós éramos, mas a nossa mente também já está pronta para aprender. Por isso que o curso caiu nas nossas mãos. Olha para cima e vê o seu verbo entre as estrelas, onde ele firmou o teu nome junto com o seu. Então, de novo a parte poética, que o nosso retorno está escrito, é certo, tão certo quanto Deus. Olha para cima e acha o teu destino certo, que o mundo quer esconder, mas Deus quer que vejas. Então, a única coisa que ainda nos mantém aqui é o nosso medo, as nossas crenças por termos acreditado no ego. Mas isso está sendo desfeito. É isso que nós estamos aprendendo a olhar de volta com Jesus e liberar e largar. Vamos esperar aqui em silêncio e ajoelhar um instante em gratidão a Ele que nos chamou e nos ajudou a ouvir o seu chamado. Então, o Espírito Santo nos chama, Deus nos chama e nós somos gratos a isso. E então vamos nos erguer e seguir com fé ao longo do caminho até Ele. Agora estamos certos de que não caminhamos sozinhos, pois Deus está aqui e com Ele todos os nossos irmãos.
E agora nós sabemos que nunca mais vamos perder o nosso caminho outra vez. Começa de novo a canção que havia parado por apenas um instante, embora nos pareça que ela tenha ficado sem ser cantada por uma eternidade. Os pedaços de Deus voltam à integridade. O que aqui se inicia vai crescer em vida, força e esperança, até que o mundo se aquiete um instante e esqueça tudo o que o sonho do pecado havia feito nele. Aqui Jesus de novo está descrevendo o mesmo retorno que ele descreveu na parte anterior que nós estudamos do Espírito Santo. Aqui no epílogo ele também coloca. Então tudo vai terminar aonde começou. Aonde começou a ilusão? Num pensamento de um Filho Santo de Deus. Aonde vai terminar? Na consciência deste pensamento, desse pensamento que pensou separação, na conscientização desse pensamento que isso é impossível, que ele estava sonhando, mas que ele ainda está na realidade do céu. Então, este é o retorno. Então, vamos sair e encontrar um mundo recém-nascido, sabendo que Cristo renasceu nele e que a santidade deste renascimento vai durar para sempre. Então, um Cristo renascido aqui no mundo é o mundo real, é o sonho feliz. É nós ainda com a nossa consciência de separação, mas sem o ego. Então, totalmente reflexo de Deus, totalmente livres de culpa, totalmente felizes. Nós tínhamos perdido o nosso caminho, mas Ele o achou por nós. Então, Deus, o Espírito Santo, achou o caminho por nós. Vamos dar boas-vindas a Ele, que retorna a nós para celebrar a salvação e o fim de tudo o que pensávamos ter feito. Então, nós pensamos separação e agora celebramos a volta da consciência de que isso foi só um sonho. A estrela da manhã deste novo dia olha para um mundo diferente, onde Deus é bem-vindo e seu Filho com ele. De novo a descrição da antessala do céu, ou seja, do mundo real do sonho feliz. Então, lá no sonho feliz, no mundo real, onde Deus dará o último passo, onde Deus transforma a percepção em conhecimento novamente. Nós que o completamos, oferecemos a nossa gratidão a Ele, assim como Ele nos dá graças. Então, o próprio Deus, o Espírito Santo, nos dá graças pelo ser que nós somos. O Filho está quieto e na quietude que Deus lhe deu, entra em sua casa e está, enfim, em paz. Então, este é o retorno de tudo o que é vivo, de tudo que é real. Então, o retorno à paz. Então, isso é a conclusão do livro, é a descrição de onde Jesus já chegou, os iluminados já chegaram, e aonde a nossa consciência vai chegar também, porque a nossa mente já está lá, a nossa mente certa. Nós apenas não estamos conscientes disso. E isso, essa jornada, esse curso em milagres, nos ajuda agora, através desse plano especial, que é através do perdão, encurtar a nossa volta, encurtar a consciência da nossa volta. Porque, na verdade, nós nem sequer deixamos o céu, mas pensamos que deixamos. Então, precisamos despertar a consciência disso. Não é despertar a nós. Esse nós aqui é uma figura de um sonho, mas a consciência de que estamos aqui sonhando, essa consciência precisa despertar. E Jesus está aí nos ajudando, o Espírito Santo é quem nos ajuda e ele dá graças a Deus porque a nosso ser real já despertou. Nós temos, com isso concluímos, falta aqui, nós temos os nossos
10 minutinhos de interação, vocês podem abrir o livro. Hoje a gente falou assim, como é que eu vou dizer? De uma forma bastante elevada, de uma forma da nossa meta final. E nas próximas vezes a gente vai de novo falar do caminho de como atingir essa meta. Mas é bom nós falarmos dessa meta para nos incentivar, para saber por que nós precisamos despertar. Por que o nosso ser real é melhor do que essa ilusão que nós estamos vivendo no sonho. Por que a paz e o amor é melhor que a dor e o sofrimento. Então isso tem que se tornar claro. Então é bom a gente dar uma pincelada na meta para nos ajudar a motivar a chegar a termos essa vontade de despertar, porque o despertar só depende da nossa vontade. Deus não pode nos despertar, nem o Espírito Santo, nem Jesus, porque se eles o fizessem sem a nossa concordância, haveriam duas vontades. E lembram-se, o céu é feito de unicidade. O céu é feito de uma única vontade. Todas as partes que estão no céu compartilham de uma só vontade. Então, se nossa vontade é sonhar, não é Deus que vai se contrapor, não é Ele que vai impedir, não é Ele que vai botar uma vontade alheia. Então, nós precisamos, por nossa vontade, nos unir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a como fazer isso. E estudar, então, ver essa meta final, que é tão gloriosa, que é tão acima do que a nossa imaginação de seres separados consegue imaginar. E Jesus está nos ensinando isso para nos incentivar. Tipo assim, para nos dar água na boca de vontade de despertar. Podem abrir os microfones, então, comentar, que eu já falei bastante. Agora é com vocês. A Cristina quer falar alguma coisa? Eu só lembrei, assim, da canção da oração. Quando eu estava há mais tempo, mais no começo, assim, não tinha nem contato com ninguém do grupo do Brasil, eu descobri a canção da oração, tá na internet, né? Fiquei tão tocada, fiquei tão, assim, apaixonada por aquilo, tão maravilhoso, né? E ela no final, ele chama com mais veemência ainda, é muito maravilhosa. O final dela, então, né, é incrível. É maravilhoso. Mas é Marta. Então, eu tenho uma dúvida, não é nem uma dúvida, mas assim, um esclarecimento que eu queria. Quando a gente pede alguma coisa, pede esclarecimento e tal, se pede ajuda, eu me refiro sempre ao Espírito Santo, né? Mas Sim. Eu vejo muita gente se referindo a Jesus. Isso não faz diferença, na verdade, né? Não, porque Jesus é a manifestação do Espírito Santo. Não tem mais diferença entre Jesus e o Espírito Santo. E se tu lembrar de qualquer pessoa, mas tu lembrar da parte crística dela, se tu lembrar do Pedro, do João, da Maria, aqui da Ivete, de mim, aqui da Cristina, da Juliana, da Mônica, mas tu lembrar do Cristo nela e pedisse, usando esse nome, mas pensando o Cristo, pensando o Espírito Santo, dentro dela faria a mesma coisa. Então, não é a forma da palavra, não é o fato de ser Espírito Santo, mas é a lembrança do que está por detrás da forma. Por isso que eu disse, se eu lembrar da unicidade da mente certa que está por detrás, então é a mesma coisa. Então, pedir a Jesus, eu mesmo tenho assim, quando eu quero falar de uma forma concreta, eu me refiro a Jesus. Quando eu lembro do abstrato, eu lembro do Espírito Santo. Mas isso são simbologias, mas são a mesma coisa. Pois é. E você sabe que você falou do despertar, né? E quando eu li o Desaparecimento do Universo,
primeira vez, uma sensação que eu tive é que parece que esse despertar demora muito no mundo do tempo, né? Porque, puxa vida, né? O Gary era um discípulo de Jesus, e ele está aqui 2000 anos depois, né? Ainda está despertando, né? Puxa, mas agora no último livro já diz ele desperta, pelo que dá para entender, ele se desperta nessa vida. Então, na verdade, por que não despertou antes? Porque a mente não estava pronta. Então, ele era um discípulo, mas os discípulos não tinham condições. Então, o que dirá nós, onde quer que nós estávamos há 2000 anos? Então, a condição ela ficou muito mais favorável agora. Claro que a tentação de desviar também é grande, porque o ego investe bastante também em desviar a nossa atenção do interno, né, para o externo. Mas a condição, ela realmente nós estamos vivendo na melhor condição possível. Não estou falando condição física, não estou, né? Eu estou falando da condição mental, condição de entendimento espiritual. Nós nunca tivemos com a mente tão aberta, tão pronta. Então, pareceu longe para vir até aqui, mas agora é um instante. Tá? Agora a mente está aberta. Ou isso não faria sentido, um curso desses não faria sentido nenhum para nós, se nós não estivéssemos com a mente pronta. Tanto é que as igrejas não compreenderam isso, os papas não compreenderam, né, essas pessoas anteriores, poucos compreenderam, alguns se iluminaram, mas muito poucos que compreenderam. E agora está muito fácil para quem realmente busca, para quem quer. E outra coisa que eu tenho uma dúvida, eu sei que é do ego essa dúvida, sabe? Mas assim, é uma coisa que eu vira e mexe, ela vem para mim, assim, né? Por exemplo, eu estou aqui nessa vida, estou estudando milagres, rumo a despertar e tal. Aí, bom, o corpo físico acaba e tá. Em algum momento eu retorno ao mundo, porque eu não despertei totalmente, certo? Mas Sim. aí eu venho sem essa lembrança, né? Parece que comecei do ponto zero. Ainda bem Não é que assim? tem, sim, mas ainda bem que tem um plano especial de Jesus, né? Que nós, como seus discípulos, vamos dizer assim, como seus alunos, ele tem assim o interesse de nos colocar na melhor condição possível para continuarmos de onde paramos. Então, se a dúvida é, se eu não despertar nessa vida, vou vir de novo, óbvio, né? Mas e se eu vir né, aonde não vou ter contato, né, de aprendizagem, não vai ser possível. Vou nascer lá num outro país, lá longe, né, numa condição, ou em outro tempo, porque o tempo não é linear, então, Jesus diz isso, como ele diz, se tu entregar a tua mente para a minha orientação, as coisas sem importância, deixa para o meu encargo, eu cuido disso. Então, é uma promessa pessoal de Jesus, ele com certeza vai nos colocar num lugar, vamos chamar assim, num lar, onde as melhores condições aconteçam da gente continuar a nossa jornada. Promessa de Jesus, está no curso ali. Ele cuida dos seus, ele não dá as costas para o seu aluno que não atingiu nesse. Vamos supor que uma vida seja um ano escolar. Ele não dá as costas para quem rodou de ano, para quem não alcançou. Promessa dele. Não deixa Promessa o ego de dizer Jesus, o contrário. Promessa de Jesus não tem jeito. A gente acredita. É verdade. Então, se não vamos acreditar nele, vamos acreditar em quem? Né? No ego que fica nos ameaçando de que vamos cair no zero, é que não, né? Então, qual dos dois tem mais possibilidade de estar falando a verdade? Jesus ou o ego?
Então, pode tirar esse medo de lado que Jesus está cuidando pessoalmente disso. Pode ter certeza, Marta. Com certeza. E Verde? Tudo bem tranquilo, bem entendidinho. Tranquilo. Muito boa aula hoje. De novo, né? Sempre. Sempre é, né? Sempre é, verdade. Sempre. Mas parece que a cada aula, né, parece que é melhor ainda. A cada encontro que a gente... É, verdade. Muita luz, viu? Eu aprendo demais. Ai, que bom. E pode ter certeza que eu aqui, nossa, com 6 aí na minha frente, porque como coloquei antes na mensagem, dar e receber é a mesma coisa. Eu não poderia aprender para mim se eu não compartilhasse. Então, olha o papel importante que vocês têm para comigo. A bênção que vocês estão dando para mim. Uma oportunidade assim de compartilhar e de eu receber, porque de outra forma eu não receberia. Mas vice-versa, né, Ingrid? Vice-versa. Você recebe, mas nós também, né, recebemos. Bom, é verdade. É uma via dupla. É uma via dupla. Exato. Isso é outra coisa maravilhosa desse curso que a gente não encontra nesse mundo. A via dupla. Que a gente só tem o que dá e que a gente, ao dar, a gente tem cada vez mais. O nosso tesouro aumenta na proporção que nós damos ele. Aqui que é o inverso mundo, quanto mais eu pego da minha poupança né, e vou dando, quanto mais eu dou, menos eu tenho. No reino do céu, quanto mais eu dou, mais eu retenho, mais eu tenho. Por isso que Jesus e todos os iluminados, eles dão tanto que a mente deles se torna tão abstrata que eles lembram de todos. E eles fazem a salvação por todos. Por isso que nós, quando tivermos nossa experiência pessoal disso também, a gente vai fazer por toda a humanidade. Maravilhoso isso. Sim. Mais alguma colocação? Ou é isso? Nós estamos no nosso horário. Então, tá bom. É tranquilo. Então, a Juliana estava só nos ouvindo, né, Juliana? Então, agradecendo de novo, então, a Jesus, ao Espírito Santo por essa hora e a vocês. Então, estou encerrando aqui, concluindo com gratidão no coração.